Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para mais um vídeo para o meu canal. Hoje eu quero estar fazendo um comentário a respeito do livro do profeta Isaías, capítulo número 53, versículo número 1, na parte A do texto que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Antes de mais nada, convido vocês a se inscrever no meu canal, curta e compartilhe este vídeo. Essas considerações que quero estar trazendo nesta ocasião é em resposta ao canal Analisando as Escrituras. Haja vista que ele falou que na parte A deste texto, o relato que ocorre ali não tem como se aplicar, no caso, a um evento futuro. Haja vista que o texto começa dizendo quem deu crédito à nossa pregação. E segundo ele, a palavra ali deu é um verbo que ocorre conjugado no passado. E por isso não pode ter conotação de algo, de um evento futuro. Bem, mas isso é um tanto quanto problemático, haja vista que a sua análise fica simplesmente muito superficial, a partir de um ponto de perspectiva e subjetividade, ao qual ele entende que ali está dizendo. Mas quando olhamos a partir da estrutura do texto hebraico, nós vemos algumas ocasiões, algumas questões, melhor dizendo, que desconstroem por completo essa interpretação e essa aplicação que ele fez referente à parte A deste texto bíblico. Até porque, o que eu quero estar dizendo aqui, eu vou trazer aqui só dois erros, no caso, duas apontações, no caso, que mostram que a ideia dele está errada por completo a respeito da parte A deste texto e que o que ele falou não tem praticamente nada a ver com o que o texto está dizendo. Observemos a parte A do texto de Isaías 53:1, ele traz a seguinte leitura no texto hebraico que diz assim, ó: Mi remin lishmoatnu, que traduzido literalmente significa quem creu na nossa notícia. Literalmente é essa a tradução. Bem, os apontamentos que quero fazer aqui agora de forma rápida, já consumando a minha argumentação, é o seguinte. Primeiro detalhe, que quando vamos ao texto hebraico, o primeiro erro que ele comete, por não analisar, é esse aqui, ó, que no texto hebraico, o verbo deu, ele não ocorre. No texto hebraico, Isaías 53, capítulo 53, versículo número 1, na parte A do texto, o verbo deu não ocorre. Ó, o primeiro erro dele, no caso, é que nem o verbo yalad, que pode significar deu, no caso, né, que como ocorre em Isaías 9:6, ou então o verbo natam, que ocorre em Deuteronômio 26:9, que também pode ser interpretado, no caso, traduzido como deu para o português. Nem o verbo yalad, nem o verbo natam não ocorre no texto de Isaías capítulo 53, versículo de número 1, no caso, na parte A do texto. Sendo assim, então, a expressão deu, que aparece nas traduções em português, no caso, ela não aparece no texto hebraico. Sendo assim, então, já que a análise dele se torna uma furada. Por quê? Porque uma vez que este verbo deu não ocorre, então não tem como trazer ali uma exegese, uma análise do texto de forma coerente e sensata. Então aqui já se quebra o argumento dele, porque ele não analisou o texto hebraico, mas fez uma análise a partir das traduções em português. O segundo erro que ele comete, por não conhecer a gramática hebraica, eu posso assim dizer, pelo seguinte fato. O segundo erro que ele comete é assim, ó, que mesmo que estivesse ali o verbo deu, ou que ocorresse no texto hebraico o verbo natan ou yalad, mesmo que ocorresse ali no caso, numa forma do aspecto verbal katal, isso não significa que teria que expressar necessariamente uma ação passada, pois pode ocorrer em pelo menos três formas: passado, presente e futuro. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: mesmo que ocorresse ali no caso o verbo deu, conjugado numa forma passada, numa forma do aspecto verbal katal, mas não significa necessariamente que tenha que ser traduzido e entendido como passado. Por quê? Porque a gramática hebraica nos dá base para mostrar que um verbo, mesmo que ele apareça conjugado numa forma do aspecto verbal katal, ele pode ser traduzido e entendido como apresentando uma ação concluída no passado, ou uma ação que está acontecendo no presente, ou uma ação relacionada a um evento futuro, de algo que está por vir. Isso se o verbo estivesse ali, no caso, o verbo natan ou yalad. Mas como o verbo não ocorre, então já cometeu um erro ali. E mesmo que ocorresse, ele poderia também apresentar uma conotação de algo que estaria por vir e por acontecer, ou algo que estaria acontecendo naquele momento. Então, em suma, o que eu queria trazer é isso. Ele errou, primeiro, porque não analisou o texto hebraico e o verbo deu não ocorre lá. E segundo, mesmo que ocorresse na forma do aspecto verbal katal,
né, na temporalidade verbal catálogo, mesmo assim ele poderia ter conotação de presente ou mesmo até de futuro, de uma ação, de um evento que está por vir, que está por acontecer. Então, em suma é isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.